O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um largar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma forma muitos outros, batendo em uns e matando a outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os pedreiros construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado esta parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho com força. Podemos nos sentar cantando: vós sois o meu Deus, no qual confio inteiramente, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois o meu Deus, no qual confio inteiramente, no qual confio inteiramente. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, que vieram celebrar conosco, nesse terceiro dia das nossas tão preciosas 5 semanas de oração pela cura das nossas feridas emocionais, sobretudo aqueles e aquelas também que nos acompanham pela TV. O Evangelho de hoje é muito importante, muito especial para nós, porque ele fala de realidades muito presentes na vida de todos e cada um de nós. Vamos entender o contexto, queridos irmãos e irmãs. A sociedade de Jesus era uma sociedade profundamente marcada pela realidade da agricultura. Naquela época não existiam tantas indústrias, não existiam as grandes manufaturas, não havia ainda acontecido a Revolução Industrial, tantas coisas que se sucederam. Então, em uma sociedade marcada pela agricultura, uma vinha, venhamos e convenhamos, é uma coisa muito importante. Não era qualquer um que tinha uma vinha. Você olha, até há pouco tempo, muitos dos nossos pais e muitos de nós foram criados na roça, no sítio. Mesmo aqui em São Paulo, quantas pessoas que eu encontro nessa grande cidade, nessa megalópole, que vieram das cidades pequenas, dos sítios. E antigamente não era todo mundo que tinha terra.
Muita gente trabalhava na terra do fulano. O que você faz? Eu administro a fazenda lá do seu João, eu trabalho arando terra, fazendo isso. Então, ter um pedaço de terra, ter uma vinha, significa ser alguém importante, sobretudo na sociedade de Jesus, e ter algo muito importante. E pelo que a narrativa do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, pelo que ela diz nas entrelinhas, essa vinha era uma vinha muito produtiva. Era um espaço de terra profundamente producente, que o dono da vinha, diz o Evangelho, cercou com cuidado. Imagina, você ganha um pedaço de terra, aquela terra está no mato, você vai, apara, tira o mato, cerca aquela terra, planta ou coloca ali o gado. Há todo um cuidado por trás. E Jesus vai dizendo todos esses detalhes. E de repente, Jesus faz aqueles homens entender o que estava acontecendo. Jesus falou, olha, aqueles homens administravam a vinha, mas a vinha não era deles, a vinha era do dono. Contudo, esse dono enviou alguém para receber a parte que lhe era própria. Imagina, você arrenda um pedaço de terra, é direito seu receber na colheita a sua parte. Antigamente eles arrendavam a terra por exemplo, e você planta o soja, mas você vai me dar 80 sacas por alqueire para pagar o arrendamento, e o que ficar além disso é seu. Um exemplo. E aqueles homens que foram enviados para receber aquela quantia, uns foram espancados, outros assassinados, até o homem enviar o seu próprio filho, e eles matarem cruelmente aquele filho, pensando que poderiam tomar conta daquela vinha que não lhes pertencia. Gente, o que Jesus estava falando? Jesus estava falando do reino de Deus. Jesus estava falando dele. Porque aqueles sumos sacerdotes da época, eles não eram os donos da igreja, os donos da fé, os donos do povo, eles eram administradores. Mas, infelizmente, aquele povo tinha matado os profetas e ia matar o Filho de Deus, tanto que o fez crucificado. Então, Jesus está dizendo dessa tristeza que nasceu no coração do dono da vinha. Claro, é uma alegoria, uma metáfora, aliás, mas Jesus está dizendo dessa tristeza. Imagina, trazendo um fato concreto como esse. Se você fosse o dono dessa vinha e o pai desse menino assassinado, como você se sentiria? Gente, o fato do evangelho de hoje é um fato que gerou no coração daquele homem, do dono da vinha, no caso de Deus, mas ali vamos trazer a metáfora para coisa real, concreta mesmo. Aquele homem, ele sentiu uma tristeza muito grande. Aquele fato foi gerador, desencadeador de uma tristeza singular no coração daquele homem. Como tantos fatos são também geradores de tristeza na minha, na sua, na nossa vida. Muitas vezes a tua família é como uma vinha, que você cuida, que você cerca, que você coloca ali do lado o muro, você arranca o mato, e de repente vem alguém e destroça a sua família. De repente uma situação, me perdoe o termo, destroça a sua família. Ou é o vício de alguém, ou é uma doença, ou é alguém de fora que vai entrando na família. Às vezes a tua filha casou com um rapaz de fora, depois do seu marido falecer, acabou o rapaz fazendo a cabeça da sua filha para brigar com as irmãs por causa de herança. Acontece tanta coisa semelhante. Às vezes alguém de fora que entra na família começa a dividir. A vinha da tua família que estava tão plantadinha, tão bem cuidada, que era algo tão importante, que é algo importante para você, começa a viver esse mesmo processo. E a tristeza vai entrando no nosso coração, gente. Quantos fatos não são geradores de tristeza no nosso coração? Vamos analisar esse homem da vinha hoje, esse dono. Quais sentimentos surgiram no coração dele? Em primeiro lugar, no coração deste dono dessa vinha surgiu o sentimento de decepção. Por quê? Porque ele confiou nesses vinhateiros. E ele foi profundamente decepcionado. Quantas decepções que eu e você já não sofremos com as pessoas nas quais nós confiamos e que não geraram uma tristeza profunda dentro de nós. E às vezes essa tristeza pode estar dentro de você até hoje. Primeiro sentimento, decepção. Agora, segundo sentimento que surgiu no coração desse homem, com toda certeza, a tristeza que brota da ingratidão.
Como o nosso coração se entristece quando a gente faz o bem e nos retribuem com o mal. Aqueles homens foram ingratos com aquele vinhateiro, com aquele dono da vinha. Aqueles vinhateiros foram ingratos. Gente, e a ingratidão nos machuca. Poucas coisas nos ferem tanto como a ingratidão. Você vai, você luta por aquela pessoa, você semeia, você cuida da vinha, aí vem alguém e pisa em tudo que você fez. Olha só o sentimento com o qual esse homem teve que lidar, a ingratidão. Mas o terceiro sentimento, no meu ponto de vista, gerador de tristeza no coração deste homem, foi o sentimento de indignação. A indignação também entristece o nosso coração. A indignação quando a gente percebe que a gente está sendo injustiçado. Aquele homem foi injustiçado, gente. Ele fez o bem, ele tinha direito de receber a sua parte. Ele não estava fazendo nada de errado, ele não estava oprimindo ninguém. Mas ele foi injustiçado. E essa sensação de indignação por uma injustiça que você sofre gera tristeza no teu coração. E quantas vezes nós não somos injustiçados, gente? Quantas vezes a indignação não nasce no nosso coração? Como fruto, de fato, dessa injustiça que a gente sofre. Mas o quarto sentimento no coração desse homem, com certeza, foi o sentimento da tristeza, por não se perceber, não se sentir amado, acolhido, por se sentir maltratado, por sentir o peso da violência. Quantos de nós, gente, não somos afetados concretamente nas nossas famílias pela violência, pelo maltrato, e como isso nos entristece? Nós vimos semana passada aqui, horrendo, infelizmente a gente vai se acostumando, mas aquele jovem que com a sua mãe, se eu não me engano, descia para Santos, tentaram roubar, jogaram uma pedra desse tamanho enorme, mataram o menino de 17 anos, dormindo no carro, indo visitar a tia em Praia Grande, se eu não me engano. Quanta situação de violência nós vimos no Rio de Janeiro, estupro coletivo, tantas coisas que vão acontecendo debaixo do nosso nariz, às vezes dentro da tua casa. Quantos xingos, quantos maltratos, e essas coisas vão entristecendo o nosso coração. Ainda hoje eu encontrava uma senhora que me narrou uma situação de violência vivida dentro da casa dela, um familiar que espancou o esposo. Aqui, gente, debaixo do nosso nariz. Quantas situações não entristecem o nosso coração, gente, todos os dias. Quantas situações não existem na nossa história que não nos entristeceram. E diga-se de passagem, nós fizemos aqui uma análise das reações afetivas, emocionais desse homem, esse dono da vinha, as possíveis reações emocionais, dos sentimentos, dos afetos dele ali, mas quantas situações também que dentro de nós não geram sentimentos de tristeza. E diga-se de passagem, sentir tristeza não é o problema. Sentir tristeza, todo mundo sente. O problema é quando essa tristeza se torna uma ferida emocional. O problema é quando essa tristeza, quando você não sabe lidar com ela, e ela persiste dentro de você, e ela vai te curvando, e ela vai te deixando uma pessoa pesada, e ela vai te deixando uma pessoa que não acredita mais no amor, que não acredita mais em ninguém. Gente, é tão triste. É tão triste, às vezes você faz até uma postagem na internet hoje em dia, o amor é capaz de ressuscitar, não sei o que, a esperança. Aí vem uma pessoa e diz assim, é que você não conhece meu marido, ele é um cavalo, não acredito nisso. Dá vontade de falar assim, essa é a sua experiência, não é a experiência de todo mundo. Eu respeito o teu sofrimento, mas você não tem o direito de achar que a Bíblia está errada porque você está vivendo um sofrimento pessoal. Mas às vezes, gente, quando a gente não sabe lidar com a tristeza, a gente vai se tornando aquela pessoa cascuda, aquela pessoa armada, aquela pessoa que não tem liberdade interior, está sempre com medo, sempre esperando o pior. Quantas situações de tristeza não existem, quem sabe dentro de você, que são situações como que nuvens escuras, que querem sufocar o sol da alegria dentro dos seus afetos e emoções. Hoje Deus quer nos levar a olhar para essas situações, sem fugir, e para trabalhá-las da maneira certa. Enfim, fiz essa introdução, mas a tristeza também é um sentimento que possui muitas variáveis. Nós vivemos muitos extremos. Todos nós lidamos com tristeza, somos em alguns momentos atingidos por situações que nos deixam tristes, isso é fato. Contudo, você já percebeu
que no nosso tempo a tristeza não pega bem? Imagina se você chega lá para uma entrevista de trabalho e o teu entrevistador, geralmente é interessante as entrevistas de trabalho, né? Se o entrevistador pergunta assim para o entrevistado: me diga um defeito seu. Eu tenho obsessão por horário, chego sempre na hora. Me diga um defeito seu. Eu me mato de trabalhar. Ninguém fala que bebe até cair, né? Ninguém fala que fala mal da vida alheia. É sempre aquela coisa, né? Até ser entrevistado, até ser contratado, aliás, né? Mas imagina, infelizmente no nosso tempo, gente, falar de tristeza não pega bem. Se você chega para uma entrevista de trabalho, se o teu entrevistador te pergunta, você fala: eu estou triste, não dormi essa noite, você vai conseguir um emprego? Porque a tristeza não pega bem. Quando você vê a mídia falando de tristeza? Quando você vê as novelas passando gente triste? É aquelas mocinhas feias, tadinhas, nas novelas, né? Eu olho e falo assim: Jesus, o Senhor é poderoso, o Pai criou criaturas tão belas, não é? Aquelas mocinhas feias nas novelas, aqueles rapazes com aquele peitoral assim, chega, tudo bem, igual o nosso aqui, né, rapazes? Mais ou menos parecido com os nossos aqui, nós estamos na igreja, quem nos assiste, é só aqueles rapazes bonitos, é só aquela mesa farta, e mesmo quando mostra uma realidade mais difícil, que de tanto se criticar as novelas e tantas expressões de arte na mídia secular, começaram a mostrar a realidade, por exemplo, de bairros mais difíceis, mas é sempre com aquele colorido. Mostra a favela numa cena, no outro take mostra uma mansão. E mesmo na favela não tem problema, é todo mundo feliz, e está todo mundo bonito, ninguém tem calvície, ninguém tem prisão de ventre, ninguém tem conta para pagar, ninguém está na TPM, está todo mundo bem, não é? Aquela coisa maravilhosa, ninguém não tem desemprego, e quando tem é tudo muito bonito, muito leve. Essa é a ideia. O nosso mundo, gente, apesar de todo mundo sentir tristeza, nós somos uma geração, uma sociedade que tem uma dificuldade tremenda de lidar com a tristeza e de expressar a tristeza. Parece que é proibido ser triste. Você já viu alguém postando uma foto, fazendo uma selfie descabelado e chorando? Não, é todo mundo assim, ó. Né? Parece que trava aqui, né? Modo selfie. Trava, é só assim, estou aqui comendo uma comida maravilhosa, estou aqui com a minha família, e na selfie está todo mundo sorrindo, aí acaba a selfie, todo mundo se dando tapa um no outro, brigando em casa, mas todo mundo feliz, todo mundo, você já viu? É a ditadura da felicidade. As pessoas não falam mais de tristeza. Não, o que é isso? Eu tenho que estar sempre bonito, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre com aquela roupa bonita. Por quê, padre? Eu preciso ser aceito pela sociedade, e quem mostra fraqueza não é aceito. Opa, mas será que você não sente a tristeza? Você sente sim. E diga-se de passagem, eu li uma entrevista da Super Interessante hoje, a edição 319 da revista, que fala sobre a tristeza, sobre esse surto de depressão que nós estamos tendo, que vários especialistas, até médicos, dizem que é até saudável você passar por momentos de tristeza, é benéfico. Quando você lida com a tristeza, sem fugir, você aprende a elaborar melhor as suas perdas, suas ausências, suas dificuldades. Quando você lida com a tristeza, você sente, mas depois você fica mais forte, mais maduro. E diga-se de passagem, gente, nós estamos numa geração que, principalmente a partir de 1998, elevou a altíssima potência o consumo de remédios antidepressivos, como o Prozac, por exemplo, e tantos outros. Principalmente em 1988 foi aquele boom. Tudo era remédio antidepressivo. Por quê? Porque as pessoas cederam à tentação de uma promessa de um medicamento mágico, milagroso, que instantaneamente mudasse a dor em felicidade. Só que isso a gente vê que não aconteceu ao longo do tempo. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2030 a depressão vai ser a doença mais comum, mais até do que os problemas cardíacos e o câncer. A doença mais comum na sociedade. Você sabia que existem mais de 350 milhões de pessoas com depressão no mundo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, e também segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano no mundo, cerca de mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio. E mais de 50% dessas 1 milhão de pessoas que cometem suicídio, o cometem motivadas por uma depressão profunda. Mais de 50% desse 1 milhão de pessoas. Então, ou seja, é uma situação concreta.
Apesar das pessoas hoje não quererem expressar e não terem uma dificuldade tremenda de lidar com a tristeza, ela está aí. E por que a gente sente tanta tristeza, gente? Por que as pessoas hoje em dia têm tanta depressão? Claro, há uma diferença entre tristeza e depressão. A tristeza é um sentimento que uma prostração emocional, uma insatisfação, é uma desvalorização de você mesmo, da realidade momentânea. Agora a depressão já é uma tristeza que não passa, que te prostra, que te faz perder o gosto pela vida, te dá uma apatia, te faz perder o sabor, o prazer naquilo que você fazia antes e que lhe dava prazer. A depressão é uma doença séria, precisa ser tratada com delicadeza e com assertividade. Mas por que essa entrevista que o padre leu dizia, por que hoje em dia nós sentimos tanto mais tristeza e depressão do que há alguns tempos atrás? O nosso cérebro, segundo a pesquisa, foi elaborado há mais ou menos 200 mil anos, as constituições do nosso cérebro. E naquela época era muito mais fácil. Por quê? Porque você nascia e o seu destino estava mais ou menos traçado. Era a época das comunidades, as etnias, as castas. Os grupos tinham mais ou menos 60, 70 pessoas cada um. Você nascia, não tinha muita novidade, né? O teu pai já definia com quem você ia casar, desde novinho, né? E você comia ali, era uma agricultura de subsistência, eles plantavam, colhiam, comiam o que plantavam, pescavam, caçavam, então não tinha essa confusão, né? Os filhos dele não ficavam pedindo smartphone, né? Não existia, os homens das cavernas, não tinha smartphone, não tinha o consumo, não é? Gera insatisfação e infelicidade, infelizmente também. Por quê? Porque a publicidade, ela trabalha para convencer você e eu de que a alegria está no ato de consumir. Qual é o imperativo da publicidade atual? Compre, arrisque-se, viaje, dance, financie uma casa, planeje as suas férias, ou seja, gaste. Tudo as comerciais, presta atenção, é sempre com frases imperativas, te mostrando que para você ser feliz você precisa ter dinheiro e gastar, te mostrando que para você ser feliz você precisa consumir. Naquela época, como eu dizia, 200 mil anos atrás, era muito mais fácil, o cérebro não se cansava tanto, o cérebro humano não recebia tantas informações, e não tinha muitas escolhas a serem feitas, porque não existiam muitas opções. Então o fulano crescia ali na etnia, na casta, já casava por ali, não tinha muita roupa de marca na época, né? Todo mundo colocava uma folha para esconder aqui, os lugares mais assim, perigosos, e ficava ali curtindo, né? Não tinha bronzeamento artificial, todo mundo no sol, não é? Era aquela coisa mais simples, só que quando mais a nossa sociedade foi ficando complexa, mais o nosso coração e os nossos sentimentos foi sentindo, e mais motivos para se entristecer a gente teve. Pare e pensa na pressão. Às vezes eu fico com dó dos adolescentes. Pare e pensa na pressão, por exemplo. Não é para você ficar se sentindo vítima, viu, adolescente? Mas a pressão que um adolescente vive no seu penúltimo ano ali do ensino fundamental, que ele vai se preparar para o vestibular. Ele tem que estudar para passar no vestibular, por um curso que ele sabe, que ele nem sabe se vai gostar ainda. Não é? Porque com 15, 16 anos você sabe realmente quais são as suas verdadeiras aptidões e o que você vai gostar de fazer para o resto da vida? Claro que não, gente, me perdoe a sinceridade, mas com 15 anos, você não sabe nem o que você comeu no almoço ontem, você está naquela fase de descoberta, mas com 15, 16, 17, você já tem que se preparar para o vestibular, e às vezes para fazer um curso que vai, claro, você pode tentar fazer um outro depois se não der certo, mas há um estresse nesse processo. Então um adolescente se prepara para fazer um curso já que vai definir um pouco a sua vida, e ele é cobrado porque tem Enem, porque tem vestibular, porque tem isso. E o pai e a mãe têm que cobrar mesmo, porque a vida hoje em dia é difícil. Não dá para o adolescente ficar dormindo. Ele tem que ir atrás, ele tem que trabalhar. Então tudo isso, gente, isso vai produzindo um processo de estresse no nosso cérebro. A gente vai produzindo mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e tantas outras coisas, e a gente vai ficar cansando. A gente recebe tanta informação, dizia essa pesquisa, num dia, que às vezes à noite o nosso cérebro não descansa. Às vezes você dorme e acorda com a impressão que você está cansado. Por quê? Porque nosso cérebro está sofrendo as transformações desse tempo. E é um tempo no qual nós temos mais informação. Mas será que temos mais sabedoria? Informação a gente tem, sabedoria nem sempre.
Mas são muitos fatos, muitas coisas, e às vezes, gente, nós vamos entrando em processos de tristeza e até de depressão, porque a gente não sabe lidar com a realidade. A gente não sabe lidar com essas cobranças que nos acontecem. Nós não sabemos lidar com a pressão do trabalho ou do desemprego, você que está desempregado. E quantas pressões nos visitam de tempos em tempos, não é verdade? Você desempregado, eu sei que às vezes tem gente que vem aqui à missa desempregado, que tem o dinheiro contado para vir e voltar. Ou vivendo desemprego, ou tensões no trabalho, ou tantas coisas. Se a gente não tem sabedoria para lidar com a gente mesmo, nós vamos entrando num buraco, gente. Nós vamos entrando numa tristeza e deixamos de perceber as muitas oportunidades que a vida tem a nos apresentar. Quem se deixa dominar pela tristeza, acaba não olhando para frente. Você já percebeu que uma pessoa que está num pico de depressão, por exemplo, ela só olha para baixo? Ela anda até encurvada? É isso que acontece com a gente, quando nós vamos deixando as situações nos entristecerem. Mas você pode me dizer, Padre Adriano, eu até tenho motivos para ficar triste. Padre Adriano, eu até tenho situações difíceis para ficar triste. O que me chamou a atenção, me perdoem, foi, lendo essa entrevista que o padre citou, foi que a entrevista começou falando de um caso de uma mulher chamada Estela, que entrou em uma depressão profunda, porque ela tinha poucos anos de casada, e de repente foi fazer uma consulta rotineira com o seu marido, acompanhando o seu marido, e chegando nessa consulta, depois de o marido estava sentindo algumas dores abdominais, o médico consultou, pediu um exame, alguns dias depois os chamou para o retorno dessa consulta e deu o diagnóstico, que o marido estava com uma doença gravíssima, fase terminal, instantaneamente. E com quantos de nós já não aconteceu, não acontece isso? Nas nossas famílias. E ela se anulou ali para cuidar do marido, e o marido era para morrer até antes, mas demorou 5 anos para morrer ainda, e ela cuidando. E ele ficou em casa, e a entrevista foi dizendo, ela mesmo dando o depoimento, que ela foi perdendo a esperança, nada tinha razão para ela. Imagina, uma mulher casada, se eu não me engano tinha 1 ou 2 filhos, e ver o seu companheiro, eles tinham sonhos juntos, eles sonhavam, eles tinham dificuldades, claro, mas viviam bem. E essa mulher entrou numa depressão profunda, e entrou nos remédios, gente. Quantas pessoas, claro, existem tratamentos nos quais o remédio é importante você ser fiel ao procedimento, mas quanta gente também entra na dependência dos remédios. E essa mulher, dizia a entrevista, entrou na dependência dos remédios. Ela já não dormia, ela começou a emagrecer. A depressão vai roubando o melhor da nossa vida, a tristeza vai roubando o melhor da nossa vida. E essa mulher entrou no fundo do poço, teve pensamentos suicidas. Contudo, quando você entra num buraco, Deus até abre uma frestinha de luz ali para te ajudar e te mostrar o caminho. Mas quando você entra num buraco, Ele vai estar do teu lado, mas você tem que sair com as suas pernas. Ele está do teu lado, mas Ele quer que você encontre a saída. Porque se Ele te tira ou se alguém te tira, você cai de novo. Agora, quando você sobe, a musculatura da sua perna, do seu ser, vai se desenvolvendo e você tem força para enfrentar as novas provações que a vida vai te dar e para não recair novamente. Disse essa mulher que chegou num ponto tão profundo da depressão, da tristeza, que ela procurou um grupo, esses grupos, alguma coisa anônimo que tem, que eles se encontram, para cada um falar ali dos seus problemas, como tem os alcoólatras anônimos, né? E ela começou a ir nesse grupo, inicialmente fez muito bem. E essa mulher fez uma descoberta fantástica. Ela ia, vomitava ali, né, me perdoe a palavra, a expressão, os seus problemas naquele grupo, se sentia muito bem, mas ela saía dali 1 hora, 2 horas depois, ela voltava a se sentir mal. Sabe o que ela começou a fazer depois de alguns meses? Ela chegou no coordenador do curso, do grupo, e falou assim, eu não quero só falar, eu quero ser uma das pessoas que atende quem está mal, que escuta essas pessoas que chegam aqui pelas primeiras vezes. E o coordenador falou para ela, você tem certeza? Viu ela assim meio pele e osso, né? A pessoa falou, acho que ela está querendo dar um passo que ela não vai conseguir. Mas ela quis e o coordenador do grupo ali a incentivou. Gente, e você acredita que a cura da mulher começou a acontecer nesse processo? Ela começou a escutar as pessoas.
Dizia ela na revista que no primeiro dia ela foi meio assim, no segundo ela já foi pegando gosto, no terceiro ela foi ouvindo os sofrimentos das pessoas e vendo que tinha gente que sofria mais que ela, tanto ou mais. No quarto ela foi se envolvendo com aquelas pessoas. No quinto dia ela já começou a ajudar aquelas pessoas. No sexto ela criou um outro grupo paralelo na internet de apoio. No sétimo ela se envolveu de uma maneira, a hora que ela menos percebeu, ela não tinha mais depressão e não estava mais tomando remédio. Por quê? Porque a caridade nos cura. Porque quando você tira os olhos do teu umbigo para olhar para outras pessoas também, para ajudar outras pessoas, como dizia Santo Agostinho, ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. A caridade te cura. Um remédio para a tristeza é também ajudar os outros, fazer o bem, gente. Você já percebeu que quando você faz o bem, isso gera uma alegria no teu coração? Às vezes você está até com pressa, alguém te pede uma comida na rua, já aconteceu comigo. Você para, você vai ali, compra um marmitex, dá para aquela pessoa. Um marmitex que você deu vai embora, às vezes você nunca mais vai ver aquela pessoa, mas aquilo te dá um contentamento. Não tem sensação, palavra para descrever. Como é bom fazer o bem. Mas enfim, olhando para nós, meus irmãos e minhas irmãs, olhando todos nós para as nossas tristezas. Você que, durante aqui a partilha do Padre, foi pensando nas suas tristezas, foi pensando nas situações que geraram tristeza dentro de você. Quem sabe a perda de alguém, quem sabe a traição de alguém que te deixou, a morte, quem sabe uma decepção, uma frustração, uma pessoa que mora com você, que fica no teu calo, te jogando para baixo. O que fazer, Padre Adriano, diante das situações? O que fazer diante das situações que eu já vivi, que me geraram tristeza e que estão dentro de mim, estacionadas, das minhas emoções, dos meus afetos? E o que fazer para enfrentar as tristezas de hoje, de amanhã? Eu preparei algumas dicas muito práticas que podem nos ajudar a enfrentar a tristeza, queridos irmãos e irmãs. Primeira coisa, diante de uma situação de tristeza ou de depressão, o que você deve fazer? Qual é a primeira dica? Primeira dica, aceite que você está sentindo tristeza. Porque ninguém vence um inimigo sem antes reconhecer que ele existe. Ninguém vence uma depressão sem reconhecer, eu estou sentindo isso. Sem reconhecer, tal situação me feriu. Sem reconhecer, eu estou agitado e com medo. Aceite a tristeza. Saiba dialogar com ela dentro de você. A tristeza, como dizia a entrevista, no início o padre falou, ela não tem só aspectos negativos não, ela pode te ensinar muito. A tristeza é como a dor no corpo. Você já percebeu que quando você está com uma dor no corpo, aquela dor está querendo te dizer que algo dentro de você não está bem. A tristeza também é uma dor na alma, que te mostra que alguma postura, escolha, você precisa mudar, transformar. Segunda dica que o padre quer apresentar, não se isole. Geralmente, quem vive a tristeza ou até mesmo a depressão, tem a tendência de se isolar. E esse isolamento faz muito mal, gente. Quando você se fecha diante de uma tristeza, quando você se fecha se sentindo a vítima da situação, quando você se fecha achando que só você está sofrendo, você fica muito mal. Não se isole. A interação social, comunitária, a convivência com outras pessoas, isso é muito importante. Mas pode ser que você me diga, padre, eu não convivo porque ninguém me entende. Também, se você for uma pessoa sempre crítica, sempre pesada, que quer que todo mundo te bajule, ninguém vai dar conta de conviver com você. Tente se tornar uma pessoa com a qual as pessoas queiram conviver. Nem que você não esteja bem, mas tente estar ali, tente mostrar um interesse sincero pelo que as pessoas dizem. Às vezes a pessoa está conversando com a gente está no celular, né? Até o padre está com o dele aqui. Então, sim, filho, pode me contar o que você estava sentindo aí, né? Espera aí. Clim! Aí vem o zap. Não, é uma atenção sincera, escutar, interagir. Terceira coisa que o padre quer partilhar, que é uma dica preciosa para a gente enfrentar e vencer a tristeza, isso pode parecer circunstancial, mas não é. É importante para enfrentar e vencer a tristeza, cuidar bem do corpo e se alimentar bem. Você acredita que um dos fatores essenciais para uma pessoa recuperar-se, superar uma depressão e uma tristeza, é comer bem? Comer bem não quer dizer comer muito, viu? Comer bem, vai comer um boi, né? Não é um boi, nem um rinoceronte, nem uma cabra.
Comer bem é comer de forma balanceada, comer no horário, não é? Tem gente que fala, ai padre, eu não como de 3 em 3 horas, mas quando eu como também é por 12 horas, né? De uma vez. Tem que comer, eu não consigo comer, leva uma banana na sua bolsa. Você que é mulher ainda que tem um universo dentro da sua bolsa, uma banana, alguma coisa, não é? Uma barra de cereal, que seja, um quarto de leite, não, aí também não, né? Uma coisa mais simples, mas se alimentar bem é essencial para superar a depressão, a tristeza. Ter uma rotina saudável, dormir. Sabia que o sono é essencial para quem precisa e quer superar um momento de depressão, ou quem sabe não seja uma depressão, mas um momento difícil que você está vivendo, um momento de prostração emocional, no qual você está mais para baixo. Dormir bem, tentar dormir bem, comer bem, tentar também se cuidar. Essa entrevista dizia que às vezes quando você está para baixo, você tem que colocar aquela roupa que você gosta, não é? As mulheres, colocar aquele batom bonito, enfim, ficar para cima, lutar. Outra dica, quarta dica, não alimente relacionamentos tóxicos. Quem aqui já viu algum relacionamento tóxico? Você se relaciona com uma pessoa que parece soda cáustica, te queima, te consome as tuas energias, rouba a tua esperança, te joga sempre para baixo. Não alimente relacionamentos tóxicos. Claro, tem pessoas com as quais você vai ter que conviver, o teu filho, o teu marido, às vezes não tem jeito. Mas mude o jeito de se relacionar com aquela pessoa tóxica. Se você está vivendo um momento de mais fragilidade, cuide um pouco mais de você, se expunha um pouco menos diante dessa pessoa, se recolha um pouco mais. A vida, como dizia o Padre Léo, guarda as suas forças enquanto sofre. No inverno, por exemplo, a árvore, ela não morre, mas ela se encolhe para a raiz. No inverno rigoroso, onde tem neve, caem as folhas da árvore e a seiva da árvore vai para a raiz. Quando passa o inverno, a árvore floresce novamente. Então, mude o jeito de se relacionar com aquelas pessoas tóxicas, pesadas, negativas, fofoqueiras, que sempre... Fofoqueira é tudo igual, né, gente? Eu não sou muito de falar, mas olha, eu não queria falar não. Mas aquela nossa vizinha, viu? Come igual uma draga. Nossa, que vizinha feia, o cabelo dela é horrível. Nossa, aquelas pessoas, eu não sei como que as pessoas adivinham. Padre, aquela menina é uma baranga. Como é que você sabe? O jeito dela andar. Pelo amor de Deus, minha filha, o jeito dela andar, que dom que é esse, né? Para de se relacionar com essas pessoas que só ficam falando das vidas dos outros. Essas pessoas pesadas. Respeita sim, mas se recolhe um pouco mais para você vencer as suas tristezas e harmonizar suas desarmonias interiores. Quinta dica, cultive o otimismo. Essa é importante, gente. É tão bom você conviver com pessoas otimistas. O que é ser otimista? Não é ser um bobo alegre, né? Que está sempre rindo, né? Tinha lá na cidade onde eu morava, quando eu era adolescente, um rapaz, tadinho, ele tinha problema mesmo, né, uma deficiência. O pessoal chamava ele de... Tinha um problema, uma disfunção cerebral. O pessoal chamava ele de João Bobão, João Alegre, uma coisa assim, que ele vivia sempre rindo, né? Rindo. Você xingava ele, ele ria. Ser otimista não é ser um Zé Ruela da vida, que só fica rindo de tudo. Não. É você cultivar uma postura de positividade, porque de tudo que é ruim, você pode tirar algo bom. Em tudo existe um lado bom. Cultivar a positividade, o otimismo, dizer palavras otimistas. Não, vai dar certo. Não deu hoje, mas amanhã vai dar. Vamos lutar. Deus está conosco. Eu sou um vencedor. Deus vai me abençoar na hora certa. Repita comigo, eu sou um vencedor. Deus combate por mim. Eu vou vencer. 3 palavras que você precisa repetir todo dia, que não custam nada. Isso vai convencendo tuas emoções, teus afetos. Outra dica, a última dica, que eu já falei aqui durante a pregação, pratique a caridade. Ajude as pessoas. Como essa mulher, a Estela da entrevista que eu falei, ao invés de ficar só chorando as pitangas, coloque-se a serviço, a caminho. Sempre tem gente que sofre mais que você. E às vezes o que vai te curar não é só uma oração, não. Mas é a caridade que te faz também se envolver com os problemas dos outros. Perceber que também pessoas viveram coisas iguais ou piores que você. E essa solidariedade, gente, vai nos dando uma energia de ressurreição. Vai nos libertando da tristeza, vai nos dando esperança, alegria.
coragem para enfrentar a vida. Eu não sei quais são as tristezas que porventura existam no teu coração e o que as gerou. O que eu sei é que hoje Deus quer te dar um novo olhar para essas tristezas, quer tocar tuas feridas, quer curar tuas emoções, te dar uma nova coragem para enfrentar a sua vida. Você acredita nisso? Então vamos aplaudir o Senhor? Aplaudindo e ficando de pé. Vamos ficar em pé? Eu penso que deu para a gente refletir sobre esse processo da tristeza. Deu para a gente olhar, para nós olharmos para nós mesmos também. Erga os seus braços com o Padre. Mais uma vez eu digo, Deus sabe onde estão as tristezas dentro de você. Filho, filha, Deus sabe quais situações geraram tristeza na tua vida. E nesta noite o Espírito Santo quer tocar lá, na raiz dos afetos machucados, das emoções tristes. Quem sabe até no teu inconsciente que guarda tantas lembranças dolorosas. O Espírito de Deus está aqui para trabalhar, para curar nossa mente, nosso coração. Erga os seus braços e diga comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, doce hóspede da alma, doce hóspede da alma, Espírito Santo, Espírito Santo, nesta noite eu te entrego nesta noite eu te entrego todas as minhas tristezas, todas as minhas tristezas, todos os fatos dolorosos todos os fatos dolorosos que geraram tristeza dentro de mim. que geraram tristeza dentro de mim. Te entrego minhas decepções, Te entrego minhas decepções, todas as vezes que fui injustiçado, todas as vezes que fui injustiçada, que foram ingratos comigo, que foram ingratos comigo, que não me amaram, que não me amaram, que não me aceitaram, que não me aceitaram, que me maltrataram. que me maltrataram. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, na raiz das minhas feridas, na raiz das minhas feridas, e cura-me profundamente nesta noite, e cura-me profundamente nesta noite, de toda e qualquer de toda e qualquer ferida de tristeza ferida de tristeza que exista no meu interior. que exista no meu interior. Volta comigo, Espírito Santo, Volta comigo, Espírito Santo, nas situações difíceis, nas situações difíceis, nas quais me senti sozinho, nas quais me senti sozinho, ou nas situações ou nas situações que eu esteja vivendo hoje que eu esteja vivendo hoje e que tem roubado a minha alegria. e que tem roubado a minha alegria. Vem, Espírito de Deus, Vem, Espírito de Deus, encha-me agora, encha-me agora, liberta-me de toda tristeza, liberta-me de toda tristeza, melancolia, depressão, cura-me profundamente, cura-me profundamente, enche-me com a alegria, enche-me com a alegria, que é dom do teu amor. que é dom do teu amor. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Levanta-me, Espírito Santo. Levanta-me, Espírito Santo. Dá-me uma nova esperança. Dá-me uma nova esperança. Dá-me um olhar cheio de esperança. Dá-me um olhar cheio de esperança. Para enxergar todas as coisas. Para enxergar todas as coisas. Cura o meu inconsciente. Cura o meu inconsciente. Se aí há lembranças negativas. Se aí há lembranças negativas. Se aí há raiva. Se aí há raiva. Reprimida. Cura-me agora, Espírito Santo. Cura-me agora, Espírito Santo. Transforma o meu coração. Transforma o meu coração. Eu não quero ser escravo. Eu não quero ser escrava da tristeza, da desmotivação. Encha-me, Espírito Santo. Encha-me, Espírito Santo. Com teu dinamismo. Com teu dinamismo. Com teu poder. Com teu poder. E com os braços erguidos vamos cantar com muita fé essa música antiga, tão conhecida, que através da qual nós clamaremos a ação deste Espírito Santo sobre nós. Mantenha os braços erguidos. Às vezes no meu peito
bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar. Não quer saber de amar. Nem sabe perdoar. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Quer tudo e não sabe partilhar. Com os braços bem erguidos, Jesus manda teu Espírito, clame. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Para transformar meu coração. Mais forte, Jesus manda teu Espírito, clame. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Solta a voz. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós, cante. Derrama sobre nós A água do amor. A água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Levanta os seus braços e do fundo da alma, Jesus manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Para transformar meu coração. Só você, Jesus, manda teu Espírito para encerrar. Para transformar meu coração. Para transformar meu coração.